da sua formação, estariam no Comando-Geral da Polícia. Mas estamos a ver que esses todos estão colocados nas esquadras, o que não é aquilo que nós concordamos na mesa. De lembrar que o Presidente da República, Filipe Nyusi, afirmou há dias que o desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens da Renamo DDR estava refém de recursos e, por isso, esteve paralisado por um tempo. E de acordo com a União Europeia, que financia o processo, a previsão para o término do processo é o próximo ano. Um agente da polícia em Moine facilitou a fuga de um predador sexual em troca de 4.000 meticais. O agente está detido. Um agente da PRM do distrito de Moine está indiciado no crime de abuso de cargo ou função. O processo crime já foi remetido ao tribunal para o julgamento. O Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Corrupção em Inhambane diz ter reunido elementos de prova para que, de forma exemplar, o agente da corporação seja responsabilizado criminalmente. O crime de abuso de cargo e de função, conforme estava a dizer, está ligado à violação dos deveres funcionais. Ao invés do funcionário ou do servidor público cumprir com aquilo que são as ordens legais, cumprir com aquilo que são as instruções, o regulamento, este, portanto, em clara violação à lei, opta por fazer o adverso. Foram 4.000 meticais que o agente da corporação no distrito de Moine cobrou a um suposto violador sexual para sair do barulho, como costuma-se dizer na gíria popular. Um valor que pode comprometer a sua carreira. Este servidor público tinha a competência de receber o cidadão, tinha a competência de levantar o devido auto e deixar que o auto-serviço seguisse os devidos termos, num crime de clara evidência de possível ocorrência de violação. O que este fez? Ao invés de levantar o auto, este tentou negociar para que as partes se entendessem mediante uma contraprestação de 4.000 meticais. Este ano é o primeiro processo crime contra agente da PRM que é instruído pelo Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Corrupção em Inhambane. Em Gorongosa, a população está preocupada porque há um hospital em construção que dura há 2 anos. O que sucedeu é que morreu o empreiteiro. Mas até hoje não estou vendo resultado. Quando acabou aquele empreiteiro, nem está na pena, nem o que não fizeram está assim mesmo. Nada que está a fazer mais, e está a sair capim. Em resposta a esta preocupação colocada há semanas pelos municípios, o Conselho Autárquico da Gorongosa, através do vereador de Construção e Infraestrutura, aponta a morosidade do empreiteiro e déficit orçamental como sendo causas da morosidade na conclusão das obras orçamentadas em 7 milhões de meticais. No primeiro semestre de 2020, ele já tinha recebido cerca de 2 milhões, faltando 5 milhões. Daí o empreiteiro ficou doente e acabou perder a vida. Depois de perder a vida, o Conselho Municipal tomou conhecimento, fez diligências para encontrar o responsável que podia dar continuidade com as obras. E nós pedimos a documentação toda oficial que comprovasse que ele de facto vai dar aval à continuidade desta obra. Ficou todo o ano de 2020 a tratar esse processo de documentação, porque devia mudar a partir de números de conta, cabimentações da própria empresa, e foi um processo que demorou. Mas, de acordo com a nossa fonte, os impasses já foram ultrapassados. Já há fundos para dar continuidade e concluir. Os 5 milhões? Os 5 milhões que estão em resto, né? Uhum. Sim. O que será construído aqui? Aqui é um hospital tipo 2, Sim. Tem o gabinete do enfermeiro, aquele que marca consultas, tem o gabinete do médico, tem também a sala onde, dois espaços, uma sala quase comum, onde vai se fazer, como chama, serviço pré-natal, né? Para crianças, atendimento às crianças. E tem outro bloco que está do outro lado aí, que é a maternidade, com capacidade mais ou menos de 14 camas. Igualmente serão concluídas as obras de construção de salas anexas do bairro de Mato Kuduro para substituir estas de material precário. Foi cabimentado, lançamos um concurso e adjudicamos o empreiteiro
e mais ou menos está em cerca de 3 milhões. O empreiteiro trabalhou durante o ano passado, que é Orange Construções. Este ano também está na fase conclusiva. Há dias mandou uma equipa e caminhões com barrotes. Já colocou os barrotes, toda aquela escola. Assim, quando falamos com ele, diz que está no processo de aquisição de chapas para vir fazer cobertura e avançar com o processo de casquilhos. Este ano também vai se concluir. Mas ainda sem data está a conclusão do edifício onde irá funcionar o Conselho e Assembleia Provincial da Vila da Gorongosa. Voltamos. O Ferroviário de Lixinga derrotou hoje o Desportivo de Maputo. O Ferroviário de Lixinga sobe assim a quinta posição com 15 pontos. O apito soou para o início de uma partida que foi marcada por chutes de bolas e desta vez por Desportivo de Maputo e o Ferroviário de Lixinga no campo de Afrim. O rolo da bola foi elevado que, com pisca e pisca, ameaçava as traves das duas equipas. Na primeira parte do jogo, os alvinegros entraram animados e com vista a trucidar os locomotivas de Lixinga, mas não conseguiram ameaçar os homens da terra da Rainha Chivângela, que no minuto 44 quase marcaram contra o Desportivo. Na segunda parte do embate, os locomotivas de Lixinga mostraram que viajaram a Maputo para trucidar os alvinegros, o que se confirmou no minuto 47, quando Jay, através do pontapé de canto, marcou o golo após as escorregadias mãos de Vítor não terem conseguido segurar a bola. Fazia assim uma bola a 0. E como o dia não nasce de igual forma para todos, foi no minuto 71 que Drogba do Desportivo fez o autogolo na própria baliza, colocando assim o Ferroviário de Lixinga em vantagem por 2 bolas. Deste modo, o Ferroviário de Lixinga soma 15 pontos na quinta posição, enquanto o Desportivo de Maputo continua com 7 pontos na 12ª posição, zona de despromoção. No Paquistão, quem não vacinar contra a Covid-19 não vai mexer no telemóvel. A medida surge como um meio para permitir que haja mais vacinados. Numa altura em que o mundo luta para travar a pandemia da Covid-19, ainda existem cidadãos que pouco se importam em colaborar para estancar o mal. É neste contexto que um governo regional do Paquistão decidiu recorrer às medidas drásticas para vencer a resistência dos cidadãos que ainda não se vacinaram contra a Covid-19. Aqueles que, ao fim de um certo tempo, continuarem a sair tomar a vacina, podem ver o seu cartão SIM do seu telemóvel bloqueado, decidiram as autoridades de Punjab, segundo a RT. A decisão foi tomada após um conselho que, além de membros do governo regional, reuniu também responsáveis das forças militares e das autoridades de saúde. Assim que houver aprovação por parte do organismo que está a coordenar a resposta nacional à Covid-19, a medida vai ser lançada. Além do efeito coercivo, os planos das autoridades também se explicam pelo fato de o governo regional acreditar que, ao retirar o acesso aos telemóveis, as pessoas estarão menos expostas à propaganda negativa acerca da segurança das vacinas. Em cima da mesa poderão estar também outras medidas, como a proibição de as pessoas não vacinadas de frequentarem parques públicos, restaurantes e centros comerciais, de acordo com a notícia da RT. O Jornal Principal continua com a atualidade. Antes, vamos fazer um lembrete. Hoje é dia de Revista Nacional. E enquanto eu vou me preparar para chamar a Selma Martins para nos dar o ponto de situação em relação ao programa, vamos à atualidade internacional que continua. O Estado Islâmico reivindicou hoje um ataque em Cabul, no Afeganistão. Os bandidos mataram 7 pessoas em mini-autocarros. Num comunicado divulgado no final de sábado, o Estado Islâmico disse que os seus operacionais explodiram 2 mini-autocarros que transportavam xiitas descrentes com recurso a bombas. A colocação de bombas em carros presos no trânsito caótico de Cabul tem sido a mais nova arma utilizada pelos grupos terroristas para terrorizarem os afegãos nesta nação cada vez mais sem lei, segundo a Associated Press. O realizador de cinema Sarah Karimi disse na rede social Twitter hoje que Fatma Mohamed e Taiba Mousavi, que trabalhavam para a organização de filmes afegãos, estavam entre os seus mortos no primeiro ataque. Segundo Karimi, Mohamed e Mousavi estavam a trabalhar num filme de animação para crianças e estavam a regressar a casa quando ocorreu o ataque.
De acordo com o porta-voz do Ministério do Interior, Tariq Ariam, que publicou o primeiro relatório do ataque, na primeira explosão, 6 pessoas, incluindo uma mulher, morreram e 2 ficaram feridas, e na segunda explosão, uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas. Na semana passada, 12 pessoas foram também mortas em Cabul numa série de ataques dirigidos a pequenos autocarros. À medida que as forças dos Estados Unidos da América aceleram a retirada do Afeganistão, o ritmo dos ataques contra civis caiu drasticamente em Cabul. Em 8 de maio, mais de 50 pessoas foram mortas e cerca de 100 ficaram feridas num triplo ataque frente a uma escola para meninas no bairro de Azara. Tratou-se do ataque mais mortal registrado no ano e nunca foi reivindicado. As autoridades acusaram os talibãs, mas estes negaram responsabilidades neste ataque. Hoje é dia de Revista Nacional. Vamos ter debate aqui na TV Sucesso. Selma Martins, é verdade, vamos ter debate e bom debate. Boa noite, Romeu Carlos. Vamos sim ter debate dentro de instantes. Hoje vamos falar de 3 principais temas que marcaram a semana. Primeiro, a abdicação do chefe de Estado em participar da abertura dos Jogos Olímpicos de Japão em solidariedade às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Vamos também falar da situação das linhas aéreas de Moçambique e, por fim, da condenação do ex-edil de Maputo, David Simango. Simango foi condenado a 18 meses de prisão, convertido em multa. Já, espero por si. Então, se é já, vamos encerrar o jornal principal para que depois possamos assistir à Revista Nacional. Foi um prazer tê-lo desse lado. Boa noite, caros telespectadores, na companhia de Selma Martins e seus convidados. Vejam, dentro de instantes, o Revista Nacional.